Vamos para a palavra? Vamos orar mais uma vez, Pai? Obrigado por esse tempo aqui de relato, onde nós temos aqui, Pai, com os irmãos, uma profunda gratidão, Pai, pelo nosso tempo aqui juntos. Aqui nós temos pessoas morando em outros países, em outros estados, mas que quando saíram aqui desta cidade, ou quando vieram para cá e depois voltaram para a sua cidade de origem, elas tiveram aqui a oportunidade de te conhecer nesse lugar, pessoalmente, como único Senhor e Salvador de suas vidas. E hoje, Pai, dezenas delas são discípulos de Jesus, em outras cidades, em outros estados, em outros países, em outras comunidades de fé aqui também na cidade. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Também, Deus, pelo teu amor e teu cuidado aqui com a igreja, com a vida teu do pastor Flávio, que passou por aqui, o pastor Jonas, hoje o Lucas, Senhor. E nós ficamos tranquilos e alegres, Pai, como o Senhor tem levantado aqui uma igreja, conduzido uma igreja de uma forma saudável, Pai. Santo és tu, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Feito isso, vamos ler o texto de João capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, porque a leitura é um pouco longa e o nosso tempo não permite, mas queremos compartilhar algo com a igreja. Lucas capítulo 4, a minha versão é NVI. O Lucas capítulo 4, nos diz assim então a palavra de Deus. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os discípulos, saiu então da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário, guarde essa palavra, necessário, que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe pediria e ele daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu, e os seus filhos e também o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água da vida para a vida eterna. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, guardem comigo esse exemplo que eu vou trazer nesse momento. Se você puder anotar com a sua caneta ou com o seu celular, você pode trazer isso depois para um exercício para a sua casa. Mas a ideia é o seguinte: é muito comum
ao entrar no hall de uma empresa ou de uma organização e encontrar uma descrição clara da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Quem já viu isso? Você entra numa empresa, numa organização, e você vê, geralmente ali no hall de entradas, né? Ou num lugar estratégico, descrito ali a sua missão, a sua visão e também os valores daquela empresa. Mas vamos exemplificar e para te ajudar no exercício depois em casa. O que é então a missão? A missão, ela responde por que existimos. A missão responde por que estamos aqui. A missão responde, né? Por que existe a Igreja Batista em Rosário do Sul? Então, a missão, ela responde à pergunta por que existimos. A visão, ela aponta para onde queremos chegar. E os valores são aquilo que são importantes para nós. Aquilo que nós não abrimos mão, são princípios que são importantes para nós. Mas você sabia que não são apenas para empresas e organizações, mas a Bíblia também diz que Deus, a igreja dele não funciona de uma forma aleatória. A igreja de Jesus, ela também tem uma visão, ela também tem uma missão, ela também tem valores. Repete comigo: missão, visão e valores. Nós vamos falar rapidamente sobre a missão. Por que a igreja existe? Por que ela está aqui? Mas antes disso, Deus também nos criou com um propósito. Da mesma forma, você precisa entender que Deus também tem uma missão para a tua vida, que há uma visão para a tua vida e tem valores que Ele deseja que você viva esses valores aqui nesse mundo. Porque ninguém está aqui por acaso. Quem já leu o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren? Se você não leu, lê, entra na internet, lê. Ou Uma Igreja com Propósito também ajuda muito isso. E ele responde a essa pergunta. Nós não nascemos por acaso. Deus tem um propósito pelo qual nós estamos aqui. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, nessa comunidade. Eu não sei como que você chegou na sua família. Eu não sei se a sua família é estruturada, se a sua família é uma família mosaica, enfim. Não importa, a questão não é essa. O que você precisa entender se você está vivo, se você está aqui esta noite. Se Deus permitiu você acordar hoje, é porque Ele ainda tem um propósito para você, para fazer na tua vida e através da tua vida. Mas eu quero ir a um outro nível agora também. O exercício para casa é o seguinte: você pode sentar ali com a sua esposa, com o seu cônjuge, e vocês podem escrever: por que nós estamos casados? Qual a razão do nosso casamento? E onde nós queremos chegar com esse casamento? E quais são os valores que a nossa família vai cultivar e não vai abrir mão? Olha que interessante isso. Se você quiser, a sua família pode fazer uma declaração de visão, de missão, visão e valores, colocar lá. Amém? Mas respondendo, o que Rick Warren diz: nós nascemos para honrar e glorificar o nome do Senhor. E nos envolver naquilo que Ele está fazendo nesse mundo. E quando nós encontramos isso, nós entendemos que Ele é suficiente. Repete comigo: Jesus é suficiente. Ele é tudo que a minha vida precisa. Amém? Agora fala para o seu irmão aí ao lado: que bom que você veio. Amém? Vou mudar uma frase para quem já conhece. Se a pregação for boa, fala para a pessoa da sua hora: se a pregação for boa, você vai pagar o lanche do pastor. Depois. Amém.
Mas então, queridos, glórias a Deus que a igreja aqui, como uma comunidade de fé, ela já tem bem claro isso, a sua missão, visão e valores. Então, o propósito e a natureza da igreja é importante entender, e vocês vão compreender porque estou trazendo essa palavra. Nesse primeiro momento, eu quero trazer um pouco sobre o propósito e a natureza e a missão da igreja, porque a igreja existe. Há uma frase que eu gosto muito, e guarde isso, igreja. Há uma frase que eu gosto muito de descrever porque a igreja existe. E é uma frase bem simples: a igreja existe para dar continuidade ao ministério de Jesus na terra. Amém? A gente não precisa inventar uma visão, uma missão, não. A igreja, ela existe para dar continuidade ao ministério que Jesus já fazia, ao ministério de Jesus na terra. E ele, então, entregou aos seus discípulos para dar continuidade. Isso, então, responde o que a igreja deve fazer, o que a igreja faz. Então, o que uma igreja faz? Ou o que uma igreja deve fazer? A igreja faz aquilo que Jesus fazia. Amém, queridos? É bem simples. A igreja faz aquilo que Jesus fazia. Então, a natureza da igreja é continuar o ministério de Jesus na terra. E a igreja faz aquilo que Jesus fazia. E o que Jesus fazia? Há vários textos que nos respondem isso. Atos 10, 38. Amém. Diz assim Pedro: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Atos 10, 38, com o poder do Espírito Santo, ao qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro descrevendo a missão de Jesus, descrevendo o que Jesus fazia o bem às pessoas. Ele curava aqueles que eram oprimidos e libertava do maligno, porque Deus era com ele. Amém? Mas também continua, Lucas 4, 18 e 19, Jesus dizendo: o Espírito do Senhor ele está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, para enviar a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, em resumo, Jesus anunciava o evangelho, ensinava as multidões, curava os enfermos, libertava os oprimidos, revelava o amor do Pai. Portanto, se a igreja é a continuidade do ministério de Jesus na terra, ela deve estar comprometida com essa missão de fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Amém? A missão da igreja é claramente estabelecida também em Mateus. Ô Mateus, não é você, é o outro. Mateus, gente, quase não reconheci o Mateus. Porque quando eu vim para Rosário, se me olhasse de frente ou de lado, era a mesma coisa, eu tinha 59 quilos. Depois eu conheci o Mateus, quando veio para cá adolescente. E era igual eu. O que você fez com ele? Ah, tratou bem, né? E então, queridos, Mateus 28, 19 e 20, portanto, ele diz: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então, a missão da igreja não é simplesmente reunir pessoas, construir prédios, templos ou promover eventos. Sua missão é fazer discípulos aonde ela está, até chegar em todas as nações. Amém? Então, diga comigo, a missão da igreja é fazer discípulos. E ela começa aqui onde nós estamos. Ela começa aqui onde nós estamos porque ele mesmo nos disse em Atos 1:8, vocês comecem onde vocês estão.
em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Por isso, a igreja ela é testemunha de Jesus onde ela está. A igreja ela é o sinal da presença de Jesus na cidade. Então, por isso, queridos, a igreja, a natureza da igreja é uma natureza missionária. É uma natureza, missões não são apenas um departamento da igreja, missões está no coração de Deus e faz parte da identidade da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, uma igreja que não faz discípulo não pode ser chamada de igreja. Porque para ser uma igreja, ela precisa continuar o ministério de Jesus na terra e fazer discípulos. E uma igreja que não faz discípulo faz sepultamento. Quem não é aqui da igreja, né, Luca, tem uma boa notícia aqui, ó. Algumas boas notícias. Durante 14 anos que eu pastorei aqui, fiz vários casamentos e nenhum sepultamento. Se você não quiser morrer, venha para cá. E aqueles que, pastor, mas e aqueles que o senhor falou que começaram a igreja? Não, eles foram embora para outras cidades e lá Jesus levou, recolheu. Mas se você quiser morrer, vai ter que se mudar aqui da igreja. Por 14 anos, fiz vários casamentos, mas membro da igreja, nenhum sepultamento. Mas a igreja, guarde isso, nós brincamos da igreja Conde, né? Tem uma igreja lá em Porto Alegre com 128 anos, a primeira igreja batista de Porto Alegre, a igreja Batista Conde, tem 128 anos. Então tem vários vovozinhos lá, de 90 anos, 100. E toda semana a igreja tem sepultamento. A Rochelle está lá na igreja, né? 2 por semana, né? 2 por semana. Mas a igreja, graças a Deus, alcançando as novas gerações, uma igreja bem relevante. Então, queridos, eu quero avançar. E avançar da seguinte forma. Agora, quem são os valores? Ô, Lucas, diz aí a hora que eu devo parar, tá? Quem são os valores? Os valores da igreja. Os valores da igreja é simples, queridos. Os valores da igreja são os valores do Evangelho. Amém? Os valores da igreja são os valores do Evangelho. De vez em quando alguém chega de uma outra comunidade de fé, viu, Lucas? De vez em quando alguém chega de uma outra comunidade de fé e nos faz essa pergunta. Pastor, quais são as regras aqui da igreja? Aí eu respondo, é bem simples. Se combina com Jesus, combina com a gente. Se não combina com Jesus, não combina com a gente. É simples. Os valores da igreja é aquele que combina com Jesus. Amém? É aquele que combina com o Evangelho de Jesus. Há um livro, um filme também, é bem simples fazer essa pergunta. Em meu lugar, o que faria Jesus? Em todas as áreas da vida, em meu lugar, o que faria Jesus? Então, os valores da igreja são princípios que apontam para a redenção, transformação e restauração do ser humano. O Evangelho não apenas perdoa pessoas, mas ele também restaura e nos leva a ser semelhante a Jesus. E o propósito de Deus, então, é que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito do discipulado. Esse é o propósito da missão da igreja. De fazer discípulos de Jesus e ajudar esse discípulo a se tornar mais parecido com Jesus. Queridos, lembra daquele exemplo? Daquele homem que trabalha com refinamento de ouro, o ourives. E alguém perguntou assim para ele, observando que ele colocava uma barra, um pedaço de ouro no tacho, aquecido no fogo, e ele ficava mexendo para sair as impurezas. E estava passando ali por um processo de purificação, né? E ele perguntou, mas como que você sabe que o ouro está 100% puro? E ele disse, quando eu olho para o ouro e eu vejo o meu rosto nele. Então, queridos, quando eu sei se estou no caminho certo, é quando a imagem, não estou mais vendo eu em tudo aquilo que eu faço, mas vendo Jesus. Quando as pessoas olham em mim, não vejo mais eu, mas vejo Jesus em mim. Então, o propósito do discipulado é tornar eu e você mais parecido com Jesus. E esse processo não é fácil, passa pelo fogo. Passa pela prova do fogo.
Mas a igreja não pode parar, queridos. Meu propósito da palavra dessa noite é dizer que benção que a igreja chegou até aqui. Que benção que a igreja tem muitas coisas a celebrar, mas ela não pode parar aqui. A igreja deve dar continuidade à missão de Jesus na terra. Sabe por que o Mar Morto tem esse nome? Por causa da sua quantidade de sais. Só você ter uma ideia, são cerca de 300 gramas de sal dissolvido para cada litro de água. 300 gramas. Nada sobrevive. É impossível afundar devido à alta concentração de sais, deixando um impulso, né? Que faz qualquer pessoa flutuar com facilidade. Mas sabe por que tem esse nome? Sabe por que o Mar Morto ele é um mar morto? Porque ele está à volta de montanhas, de rios, e ele só recebe, ele não reparte. Então, uma vida que só recebe e não reparte, uma igreja que só recebe e não reparte, é uma igreja morta, é uma vida morta. Não está cumprindo a sua missão, o seu propósito com Deus. Ele nos deu para a gente repartir. Eu nem entrei no texto ainda, mas vou chegar lá. Eu quero depois trazer uma aplicação. Mas o que me chama a atenção, querido, no João capítulo 4, é que o texto diz, no versículo 3, olha ali, ele sim que era necessário Jesus passar por aquele lugar e ir até aquele poço. Porque havia alguém naquela comunidade que precisava de um encontro com Deus. Os judeus evitavam esse caminho. Eles andavam por um caminho bem mais longo, mas eles não passavam pelo caminho do meio, por Samaria. Porque os judeus não se davam com os samaritanos, eles eram muito orgulhosos. Havia então um preconceito racial, um preconceito religioso, eles não passavam por aquele caminho. Mas Jesus disse ao seu discípulo, nós vamos pelo caminho do meio. Por isso a surpresa daquela mulher, você está quebrando dois paradigmas. Primeiro, nenhum judeu passa por esse caminho, evita esse caminho. Segundo, você está conversando com uma mulher, judeus também não conversavam com as mulheres porque elas eram da categoria de baixo. E Jesus começa a conversar com ela. Mas essa mulher, ela não apenas a vida pessoal dela não estava bem ajustada, ela também era cheia de religiosidade. Até que Jesus disse para ela que ele é a fonte da água da vida. Mas que ele lembre o texto, ele disse era necessário. Mas eu quero voltar a uma frase antes, no versículo 1, que diz assim, que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia. Olha que Jesus fazia. Jesus fazia e Jesus batizava. Jesus fazia e Jesus batizava. Então, Jesus já estava numa vida dinâmica. Ele fazia e ele batizava, embora não era ele, mas ele legava os discípulos para batizar. E ele dizia, é necessário passar por Samaria. Meio estranho, mas pô. Mas antes da eternidade, Deus já viu ali uma pessoa com o coração vazio e que precisava dele. Amém? E Jesus então vai pelo caminho do meio. O caminho que quebra ali preconceitos, quebra paradigmas, mas porque ele vê ali uma pessoa com um vazio na sua alma. Sabe qual era o problema dessa mulher? O problema dessa mulher não era o problema de casamentos que não davam certo. O problema dessa mulher, ela achava que o problema era com ela ou com outros. Ela, no próximo relacionamento eu vou melhorar, vai ficar melhor. Ficava cada vez pior. Mas Jesus, então, quando diz para ela que o problema dela, que ele se apresenta como fonte da água da vida, ele está dizendo, você está tentando preencher um vazio na sua alma de relacionamento em relacionamento. Porque tem pessoas que mudam de cidade. Eu aprendi uma frase aqui em Rosário, com os pastores, não adianta mudar o doente de cama, né? Não vai melhorar. As pessoas mudam de cidade, mudam de profissão, mudam de relacionamento, mas muitas vezes não tratar o coração, não preencher o vazio da alma, não vai. Então Jesus deixa bem claro que o problema dessa mulher não era um problema de relacionamento, que ela estava tentando ser feliz.
era um problema para de encher um coração vazio com a sua presença. Amém? Era um problema de fonte. A natureza dela era a natureza de encontrar a verdadeira fonte da água da vida. O dela era em relacionamento conjugal, outras pessoas eram no trabalho, no dinheiro. E qual é o papel da igreja, queridos? É levar essa fonte da água vida que é Jesus aos sedentos aqui da nossa cidade, começar por ela. Amém? Eu quero encerrar contando uma história. Não sei se vocês já ouviram. Chamado. As crianças agora prestem atenção nessa. As crianças, prestem atenção nessa história. Ó, esse menino, vem aqui me dar um abraço. Vem aqui, Miqueias. Vem aqui, Miqueias. O Miqueias, ele tem 25 anos, cara. Nossa, tá velhinho, cara. O Miqueias, no início do trabalho aqui, eu estava pregando e ele corria na volta. Derrubava tudo, né? Então eu ficava indignado. Aí eu ficava indignado, mas não falava nada. Daí ele corria e botava a igreja de perna para cima. E a mãe dele não queria vir mais por causa disso. Eu disse, não, continua vindo que ele vai se acalmar. E o Miqueias cresceu ouvindo de Jesus. Amém? E ele sempre dizia assim, ele sempre comentava com a mãe dele, o dia que eu entregar a minha vida para Jesus, eu quero que o pastor Genesi faça o meu batismo. Só que eu não estou mais aqui. Aí ele soube da inauguração ano passado lá em Capão da Canoa. Ele disse, mãe, eu vou lá para o pastor fazer meu batismo. Amém? Olha, calminho. Amém! Glórias a Deus. Amém, queridos? Amém. Agora é permanecer, né, Miqueias? Glórias a Deus. Mas a história é da velha bomba de água, que conta o seguinte, um homem andava pelo deserto, por muitos dias estava com muita sede, porque estava sem água. Mas depois de andar muito e com muita sede, sem água, ele avista, perdido naquele deserto, uma pequena cabana bem velhinha. E ele diz, eu vou chegar naquela cabana, descansar um pouco e tal, e quem sabe eu encontro água. Quando ele chega naquela velha cabana, ele olha, avista assim, uma bomba velha, né? Lembra daquelas bombas antigas de sugar a água, né? Ele avista aquela bomba e imaginou, é ali que eu vou conseguir a água. Quando ele chega onde estava aquela bomba, ele encontra uma garrafa PET com 2 litros de água. Só que tinha um bilhete. Naquela garrafa PET dizia assim, você não deve tomar essa água. Como não deve tomar essa água? Estou com sede. Você deve pegar essa água e colocar dentro da bomba para, né, tirar o vazio dela ali, o ar, né? Colocar toda a água desse litrão aí dentro da bomba, colocar toda ali dentro, e aí bombear e aguardar com paciência que vai sair água fresquinha e água em abundância. Ele pensou, mas eu estou com sede. Ela não está gelada, mas vai me ajudar. E se eu colocar água lá e não sai? Aí eu não vou ter nem água gelada e nem água morna. Mas ele pensou, bom, vou ter que tentar, né? Não está aqui por acaso. E ele então, com coragem e com fé, ele faz isso. E ele derrama todo o conteúdo daquela água dentro daquela velha bomba d'água e ele começa a bombear, né? Rangendo ali e tal. Quem já viveu essa experiência? Eu cresci na roça e a gente viveu isso. E por um tempo a água não vinha. E ele, puxa, eu me dei mal, né? Ficou decepcionado no início, mas continuou bombando. De a pouco a bomba começou a ficar pesada. E começou a sair o ar, começou a sair um fiozinho de água. De repente veio água em abundância. Então ele pôde tomar água, pôde tomar banho, pôde fazer muitas coisas. Mas naquela garrafa também tinha um outro bilhete que dizia o seguinte, depois que você se saciar com essa água,
não esqueça de encher a garrafa novamente, para que outros que vierem depois continuem bebendo. E então ele aprendeu a lição e ele fez isso. E ele acrescentou ainda uma frase: eu fiz e funcionou. Então, queridos, concluindo com a missão da igreja, por que a igreja deve fazer discípulos? Por que a igreja deve fazer missões? Por quê? Para o quê? Para que outros continuem bebendo da fonte da água que é Jesus. Amém? Então, nossa bomba d'água não pode parar em nós. O litrão não pode ficar vazio. Ele precisa sempre estar cheio, para que outros que vierem depois de nós, a nossa geração de filhos e netos, pessoas da nossa comunidade, venham a saciar a sua sede, que é Jesus. Essa sede que alcançou o meu coração com 16 anos de idade. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar? Vamos cantar aquela canção, Dá-me de Beber? Pode ser? Pode ser? Vai deixar eu voltar aqui? Enquanto cantemos novamente essa canção, Dá-me de Beber, tenho sede. Quero te convidar, queridos. Vem cá, cara, vem cá. Vem cá. Quero te convidar nessa noite a estar rendendo a sua vida a Jesus. Como está seu coração? Como que está a sua alma? Você tem cumprido a missão, o chamado? Ou é alguém que a água de Deus tem parado em você? Olha a sua volta. Quantas pessoas ainda continuam com a sede de Jesus? O estado do Rio Grande do Sul tem o dobro da média nacional de pessoas que durante um ano tiram a sua própria vida. Devido ao quê? Muitas vezes há um vazio. Há um vazio. Quantas pessoas, vivendo em tantas situações, devido a um vazio que só precisa de Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Amém? E durante essa canção, nós queremos te convidar. Você, nessa noite, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, a fazer isso. Aí onde você está, feche seus olhos. Se você ainda não tinha feito essa oração, você pode fazer comigo nesse momento. Uma oração de confissão, de reconhecer que Jesus é tudo que a sua vida precisa. Você pode orar assim comigo: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus é tudo que a minha vida precisa. Reconheço que sou pecador em tua presença, mas Jesus derramou o seu precioso sangue pela minha vida, e eu creio no poder deste sangue, que me cura, que me perdoa, que me liberta. Deus, nessa noite eu abro o meu coração e te convido a fazer parte da minha vida. Eu te recebo no meu coração como meu único Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Amém.